um prazer mais uma vez estar com vocês num programa Um Fato, Duas Visões, produzido pela Faculdade de Educação e pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. E hoje nossa convidada, Rosi de Souza Ferrucci, convidada por ser psicopedagoga, por estar conosco e psicóloga da Faculdade de Educação, para conversarmos conosco um tema que está no momento, que é o planejamento financeiro, né? Então, nesse momento, a questão é possível fazer-se um planejamento financeiro? Muito obrigada pelo convite. Olha, é possível sim. Só que as pessoas têm que estar aptas a isso. Ou seja, receber informações, orientação para entender o todo de um planejamento financeiro. E o início dele é pela educação financeira, que é ter atitudes, usar o dinheiro de forma responsável. E o principal uso, né, de um planejamento financeiro, dentro dele, a principal ferramenta é o orçamento, por incrível que pareça. Então ele está inserido em vários momentos da nossa vida e a maioria das pessoas acaba não utilizando. Então, a importância dele é justamente para dar uma ideia de até onde eu posso chegar. Isso orçamento aí, o que é orçamento? Quando você falou, a primeira ideia é orçamento. Primeira pergunta, o que é um orçamento? O orçamento, ele é como uma fotografia da minha vida financeira. Desde a minha renda, recursos que eu tenho, né, que entram, as minhas despesas e se há sobras, o que é feito com estas sobras. Então eu posso fazer um orçamento simples, como eu posso fazer um muito sofisticado, com meios de pagamento, com tudo que eu tenho de patrimônio, inclusive. E se eu não tenho sobras, eu devo fazer um planejamento? Se não tem sobra, o lado positivo do planejamento é justamente para que a pessoa possa instigar-se e ela começar a ter recursos financeiros para ela poder pensar no futuro, não só no aqui e agora. Eu posso abrir um link no orçamento, contas, pontos a melhorar, a gente faz na educação, sim, pontos a perseguir, né? Então, na verdade, metas. Tem assim, alguns especialistas, eles orientam que antes de nós investirmos mesmo para o futuro, eu tenho que primeiro reservar o recurso para os meus sonhos, os meus propósitos e os meus objetivos. Então, é quase um propósito de terapia, né? Mais ou menos. Olha aí, ó. É quase. Pensar onde estou, pensar para onde quero ir, pensar quem eu sou, o que eu desejo. Então, hoje, uma das maiores preocupações, tanto da psicologia quanto da economia, é justamente entender que fazer as pessoas entenderem, e por meio de estudos, as duas se uniram para criar a psicologia econômica, a economia comportamental, porque na hora de decisões financeiras, nós não somos racionais como se pensava, nós somos mais emocionais. Então, a emoção, muitas vezes, é que nos move, e muitas vezes é ela que provoca um desequilíbrio financeiro e até o endividamento excessivo. Mas é a emoção também que nos permitirá organizar isso de forma adequada. Por isso a importância do propósito. Se eu guardar por guardar, não vai fazer sentido. Então eu preciso guardar para algo específico. Se eu digo minha reserva financeira, é pensar se algo acontecer, redução de poder econômico, desemprego, uma emergência, ele tem exatamente aquela reserva, que é uma reserva que a gente fala de curto prazo, portanto, se estiver investido, tem que ser investimento com liquidez imediata, para que ele faça o resgate a qualquer momento, e não necessariamente ele vai precisar tomar uma linha de crédito toda vez que ele precisar se socorrer, na verdade, né, por causa da emergência. Eu escuto muito assim, essa situação, desde cedo, previdência. O que seria isso? Como eu posso guardar e aí é previdência? Que às vezes as pessoas trabalham e têm uma reserva para emergência. Okay. Mas o que significa eu ter que guardar antes para um dia eu chegar no futuro? O que é isso? Eu não sei o que é. Isso não é muito fácil, principalmente nesta nova geração, certo, que quer resultados muito rápidos e imediatos.
pensar no futuro não é cultural isto. Né? As pessoas acabam vivendo o momento presente, esquecendo do amanhã. Então, aí vem desde aquela base da educação financeira. Bom, recebi os conhecimentos, já sei qual é a importância, o que isso vai melhorar na minha vida. E a partir de agora, eu vou para o planejamento financeiro completo. Então, deste planejamento financeiro, eu preciso sim olhar para o futuro. O que isto significa? Se eu deixar de trabalhar agora, quanto tempo eu consigo sobreviver? Se eu já estou com recursos investidos a médio e longo prazo, pensando no futuro, pensando na minha aposentadoria e na minha qualidade de vida. Então, é muito mais amplo você instigar as pessoas que ela tem que procurar um bem-estar financeiro. Este bem-estar financeiro é eu estar apta a honrar meus compromissos financeiros hoje e no futuro. Pensando, inclusive, que a expectativa de vida do brasileiro, ela aumentou significativamente do que era 10, 20 anos atrás. Então, até o ambiente onde eu estou inserido também vai repercutir na minha condição. Eu posso viver mais ou menos também na região em que eu estiver vivendo. Você está falando que o planejamento familiar é também uma leitura da minha vida na relação com o mundo que eu habito. Também. Né? Porque senão eu estava aqui pensando numa pergunta que acabei não fazendo, que era assim, mas como é que eu vou fazer um planejamento familiar num mundo, né, num governo como a gente tem, que tudo é confuso, tudo é atrapalhado? Então eu estou falando, é essa instabilidade que eu tenho que inserir também dentro do meu planejamento. Também. Então vamos pensar o antes do casamento. Orientação que os jovens têm que ter. Né? Quando o namoro está se tornando sério, já tem que discutir a relação financeira antes, né, de se casar. Hoje já depois não tem mais casamento, hein? Né? Hoje União estável. União estável. Isso aí, união estável. União então, estável. quando já está de fato, né, acontecendo, é um pouco difícil. Então, você consegue ter exemplos de pessoas que estão muito bem, conseguiram conquistas em dois. Então, o orçamento familiar é pensar não só no eu individual, mas eu vou ter que pensar no conjunto. Eu vou ter que pensar, né, no companheiro, companheira e também nos filhos. Então, é importante, sim, tem que se unir todos com os mesmos objetivos comuns. Senão, uma pessoa tem consciência, é mais econômico, vamos supor, é mais sustentável, que é a palavra, né, que se usa hoje, e o outro não, é mais gastão. Então, ocorre um desequilíbrio, ocorre o estresse familiar, e a maioria dos divórcios hoje são provocados por problemas financeiros. Exatamente. É uma das maiores causas. E quem gasta mais? Quem é menos sustentável? Então, geralmente a gente faz aquela, né? Joga, faz uma análise nesse sentido. Não tem o homem ou a mulher, depende muito. Você pode ter homens gastões, como você pode ter mulheres extremamente equilibradas e que se preocupam com o planejamento financeiro desde cedo. Então, você tem os dois lados, né? Um deveria equilibrar o outro, mas às vezes a coisa se torna tão radical que acaba o desentendimento e aí o que tem que ser feito é a separação. Eu não sei se é ingenuidade minha fazer essa pergunta, mas vou fazê-la. Que é o seguinte, a Previdência, porque assim, nós temos uma aposentadoria que o governo põe ali e nos informava que estava administrando este dinheiro. Certo. E que depois iria devolver para mim até o final da minha vida. Mas a Previdência, eu mesmo posso me autocontrolar. Então, eu dividiria, o governo faz aí, porque eles são confusos, mas eu teria uma autonomia para administrar esse dinheiro que eu estou reservando para quando eu tiver no futuro, acreditar que um dia eu vou ter futuro. Né? É isso. Isso. Como é que você sinaliza para a pessoa este momento de reflexão? Padrão de vida. Então, as pessoas têm um padrão de vida que ela tem que pensar se no futuro ela quer mantê-lo, ou quer melhorar, ou quer reduzir. Quer viver com a aposentadoria do INSS? Qual que é o teto? R$ 5.300, que seja. Mas um outro agravante, a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho
vão ser pegas nas novas mudanças da Previdência Exatamente. Social. Então, trabalha mais, né? Vai demorar mais para se aposentar. Mas e se a pessoa quiser curtir ou usufruir a vida com qualidade antes disso? Ela precisa fazer ela mesma, olhar para frente e falar assim, então eu vou agora montar um portfólio pensando na minha aposentadoria, que são recursos que a gente chama de longo prazo, médio e longo prazo. Ou ela pode criar uma carteira de investimentos própria, ela administra, ou ela procura ajuda profissional, ou seja, instituições financeiras ou seguradoras que têm produtos específicos para a aposentadoria. Existe uma diferença entre instituições financeiras e instituições bancárias que pode orientar a gente Gerente onde de que é o melhor relacionamento. lugar para ver o quê? Olha, você tem hoje não, né? Já há alguns anos você tem não só os bancos que nós estamos acostumados, privados e públicos, mas você tem também hoje são corretoras de valores imobiliários e distribuidoras de valores imobiliários que também trabalham com o público. Ele só não é um banco, mas é uma instituição com expertise em principalmente orientação financeira, em montar portfólios de investimentos para os seus clientes. Então, tem muita coisa hoje no mercado. Eu vou só parar um pouquinho para dizer, portfólio é o conjunto, de isso. coisas que você tem num banco, então conta corrente, DB... Isso, que seja do CDBs, tesouro, essas investimentos. coisas todas que eu nem lembro o nome. É uma investidora Mas falando, né? São Bem assim. lugares onde você coloca o seu dinheiro. Isso, na verdade, o conjunto deles é um portfólio. Portfólio é o conjunto de qualquer variável. É o registro organizado de toda essa documentação. Se eu falo de investimento, eu posso ter desde caderneta de poupança, né, que hoje é um dos mais usados pelos brasileiros, porque é o mais antigo, é o mais fácil, mais simples e tal. Baixa automático. E valores pequenos, valores pequenos. Todas as instituições financeiras que possuem caderneta de poupança não vai exigir nenhum valor mínimo, então você pode começar com quanto quiser. Então, vamos supor, meu portfólio tem desde caderneta de poupança, tesouro direto, que você já deve ter ouvido falar, que é o investimento da moda, né, que é a pessoa física fazer aquisições destes títulos do governo diretamente no tesouro. Também você pode entrar com pequenos valores e as pessoas, por falta de informação ou até mesmo de comodismo... Pequeno valor, você diz o quê? R$30. Né? Tesouro direto eu começo com R$30. Eu não compro o título inteiro, eu compro frações do título. Então eu posso começar com um pouquinho. E aquele investidor que está na caderneta de poupança, ele pode migrar. Mas o que falta? Falta informação. Falta expertise, conhecimento. Ele precisa ter uma visão do mercado financeiro, como você falou agora. Eu, com esta situação econômica hoje, como é que eu me preparo com relação à Previdência? Além do que, a Previdência ainda está sendo reestruturada, eu não sei como ela vai ficar. Então, dentro do planejamento financeiro, uma das abas mais importantes é o futuro, a aposentadoria. Montando este portfólio de investimentos, eu posso procurar produto específico, por exemplo, um plano de previdência, que são previdência aberta, que se chama PGBL, VGBL, são diferentes, mas as pessoas, para se sentirem confortáveis para investir aí, ela precisa de tempo de estudo ou dar um trabalhão para o seu gerente para que ele te oriente como é. Você não acha que deve dar trabalho para o gerente? Tem que dar trabalho, trabalho para o gerente. Honestamente, sim, é uma coisa chata, né? Eu acho chato, bem chato. E, por outro lado, nem sempre a gente tem acesso a uma explicação que não entre em economês. Sim, concordo com você, mas vamos pensar assim, as pessoas que têm expertise com atendimento ao público, ela é preparada para que ela adapte o seu discurso de acordo com a característica de quem está à sua frente, como é o caso de palestras que eu faço muito relacionada à educação financeira. Eu tenho públicos muito variados, então conhecer primeiro quem é que está à minha frente, quem é o meu interlocutor, para que eu possa saber qual é o meu diálogo, como que eu vou usar os termos para que a pessoa se sinta bem e que eu estou falando a linguagem dela. Então, eu acho que é um princípio educativo esse, que a gente fala que é da educação, muito interessante, onde eu faço o inverso. Assim como você procura o seu público, eu acho que nós temos que procurar quem nos ajude.
né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Perfeito. Eu não posso ficar parada esperando que isso tudo ocorra. Quer dizer, eu tenho que também ter um movimento de procurar vocês, né, da educação financeira, para me instruir. Porque senão fica muito cômodo. Vocês ficam informando e a gente fica desconhecendo, não está na nossa rotina. Então, aí vem mais da característica da pessoa. Né? Existe um certo comodismo de muitas pessoas o que ela tem, viu, Rosana? então, e também o desconhecimento, ela não tem tempo, tem sempre uma desculpa, né? Então a falta de tempo leva as pessoas a decidirem automaticamente. Então vamos imaginar que a pessoa sempre deixou o dinheiro na caderneta de poupança. E aí ela não tem aquela parada para ela poder refletir que existem investimentos conservadores, porque ela pode ser uma pessoa conservadora, não quer correr riscos. Conservadores... O que é uma pessoa conservadora? É uma pessoa que a tendência dela é fugir de sobressaltos econômicos. Então ela quer... Vamos supor, ela quer investir, quer guardar o dinheiro dela, mas ela quer o mínimo de risco possível. Sem risco não existe nada, mas ela vai buscar aquilo que é mais, ela acha que é para ela o melhor. Então ela não vai ter aquele sobressalto. Ela se contenta com rentabilidades baixas, né, do seu recurso. E rentabilidade baixa significa que ela tem um dinheiro que entra a partir do dinheiro dela, que é de uma porcentagem pequena. Menor, isso. Porque vamos pensar na rentabilidade da poupança atual, 0,5% de juros real ao mês, mais a variação da taxa referencial. Então fica na média 0,6%, 0,7%, dependendo do mês. E é líquido porque não tem imposto de renda, né? Então isso para ela tá bom. Então veio a vida toda e quando faz uma menção de mudar, ai que medo, né? Tem medo de arriscar. Então as pessoas têm aí entra o emocional. E o risco é muito grande mesmo? Não, porque você tem produtos tão conservadores quanto e que rendam melhor, renda melhor, né, do que a caderneta de poupança. Então o que ela está deixando? Ela está deixando de aproveitar o momento econômico que é propício para alguns tipos de investimentos. Pelo simples fato de ela não querer fazer essa substituição por receio ou até por comodismo mesmo. Então existem pessoas que acabam criando um hábito e ela não consegue ir à frente. Então falta informação, falta questionar mais, falta a proatividade de buscar profissionais que realmente possam te trazer aquilo que satisfaça a necessidade dela. A fantasia às vezes é de que eu vou, né, aplicar um X de dinheiro que eu guardei muito bonitinho ali mês a mês e que eu posso perder tudo de uma vez de repente, né? Isso é uma fantasia, isso pode ser uma realidade. Então, olha, por tudo que eu estudo, já estou há mais de 30 anos no mercado financeiro, é mais que fantasia. Então existe também, claro, a representatividade, né, que é um atalho mental das pessoas, ela traz acontecimentos passados, né, situações passadas que influenciam na tomada de decisão futura. Por exemplo, o confisco da poupança alguns anos atrás, que nós tivemos. Sim. Então as pessoas ainda têm essa representatividade, tanto que qualquer mudança brusca que ocorra no governo, a primeira percepção que você tem é que ocorre mais resgates da caderneta de poupança e você vai olhar, não é porque a pessoa precisava, é porque ela estava com medo de que o dinheiro fosse confiscado novamente. Então vem essa representatividade de fatos passados que interfere nas decisões futuras. A gente chama isso de heurística, atalhos mentais negativamente na decisão financeira. De alguma forma aquilo foi um boom, né? Uma coisa Sim. impensável. Mas até hoje você tem pessoas instruídas, tá? Não são qualquer não, isso pessoa. Não tem nível de instrução. Essa dúvida financeira aí vem um não boato, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com as meias verdades que dissipam, né, nas mídias sociais, e isso acaba influenciando. Então a gente teve um boom desta informação que o atual governo poderia confiscar de novo, o anterior. Então isso vai dando este
receio nas pessoas, porque ela já ouviu essa história antes, né? Já aconteceu antes. Então, ela acha que pode acontecer de novo. Então, mas eu acho assim bastante interessante porque, por exemplo, a gente viveu a mudança da moeda. Pelo menos eu vivi a mudança da moeda. A mudança da moeda? Você no sentido do real. A mudança. Real. Chegou no real. Várias. Real. E aí, eu como elemento da educação, quis acompanhar de perto, porque simplesmente o governo mudou de um dia para o outro, a partir de amanhã é outra moeda, é outra não sei o quê, e aí se virem. Se virem. Então eu, como pesquisadora que sou e curiosa que sou, eu ficava ali na recepção do banco vendo como as pessoas se viravam, as mais simples, né? Que o primeiro comando era escrito e tinha que ler, né? E depois veio o comando oral, quer dizer, na verdade, essas mudanças, também nós temos que entender que elas são acompanhadas sempre, também de algumas instruções, não só a favor dessas situações abruptas e complicadas, mas se tiver isso, né, como a gente fica? É que nós estamos num momento de muita instabilidade, onde a gente não sabe bem, a gente só sabe que a gente vai perder algumas coisas, né? Então, porque os impostos estão aumentando, no nosso caso, né? No nosso que nós somos assalariadas, não me perguntam, vem lá no meu lerite o desconto, né? E aí vem os descontos previstos. Mas eu acho que as pessoas poderiam, com o processo educacional, ficarem, não digo precavidas, mas no sentido de ter um controle sobre si mesmo, sobre as suas coisas, sobre o que eu quero, como eu posso fazer, né? Hoje está mais acessível. Aí entra a educação, com a orientação adequada, educação. Independente da fase, do ciclo de vida que a pessoa se encontra. Todo esse conhecimento é bem-vindo. Então, tem muitos que acabam falando assim, nossa, se eu tivesse ouvido isso alguns anos atrás, como seria diferente? Mas nunca é tarde. Então, e o planejamento financeiro, quando você olha para ele estruturado, ele vai ajudar a pessoa a realmente ter o controle da sua vida. Não só da sua vida como pessoa, mas financeira, falando financeiramente, né? Olhando todas as etapas, onde ela se encontra, o que ela pode fazer de melhor, se ela é uma pessoa equilibrada, ela ser uma pessoa com sobra de recursos para ela poder começar a investir, para ela começar a se preparar para o amanhã, para que ela não sofra, né, por necessidades financeiras. E tem muitas formas de se evitar isso. Eu já tive eu tenho uma colega que trabalha com terapia e foca nesse assunto, né? E em alguns momentos eu já fiz o contrário, assim, às vezes as pessoas pensam, a pessoa precisa estar equilibrada para poder aí cuidar da sua finança, né? E as pessoas às vezes não procuram a terapia, porque elas são resistentes, porque elas não são loucas, mas elas precisam de alguém que ajude a ver como é que ela vai fazer com o dinheiro, né? E aí trabalhar o planejamento financeiro foi um caminho interessante para algumas pessoas se voltarem para si mesmas, entenderem a influência que elas tinham sobre aquilo e aí procurar um processo terapêutico efetivamente. Querendo ou não, nós estamos falando de melhora de autoestima. Sem dúvida. Né? Principalmente isso. Então, casos que as pessoas sinalizam, falam, nossa, eu cheguei até o fundo do poço. O que é o fundo do poço para alguns? Quem nunca passou por isso não vai sentir o que é o drama, né? Mas a felicidade e a emoção, a mudança que a pessoa tem quando ela consegue encontrar o equilíbrio e ela consegue viver de novo mais tranquila, mais serena, sem estresse, porque o endividamento, ele adoece as pessoas, né? Aquele endividamento que acontece de repente. Mas se ele adoece, tem alguns slogans que foram construídos na cultura para atrapalhar a compreensão das pessoas. Por exemplo, o dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade, mas na educação financeira a gente começa a compreender que ele colabora. Então, houve culturalmente uma ideia que quem enriquecia eram só as pessoas que tinham uma casta social alta. E as outras pessoas trabalhavam para... E aí não precisavam de dinheiro, precisavam apenas de trocar mão de obra. Então, existe uma questão cultural a ser enfrentada, que eu acho que é complexa, mas tem que mudar na época atual. São crenças que nós chamamos de crenças negativas, né? Quando você faz um trabalho mesmo
terapêutico com a pessoa que precisa entender o porquê das atitudes dela com o dinheiro hoje, você tem que ir lá atrás e ver o que ela passou, quais são estas crenças que ela está trazendo negativamente que está influenciando nas decisões agora. Eu só quero completar uma coisa que é o seguinte, na psicologia a gente fala em terapêutico, na educação a gente fala em aconselhamento, né? Porque tem orientação educacional, que a gente tem toda uma base de aconselhamento, é que infelizmente essa ideia do financeiro acho que está um pouco nesse, né, no século aqui pegando. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com a visão da educação mais ampla, a questão da psicologia, das ciências contábeis, quando a educação por si só, aconselhando, não é o suficiente, a gente precisa dar ajuda. Não, ela não aconselha na área financeira, ela não mexe com isso. Mas a gente poderia até pensar em caminhar. Sim, dá para fazer com certeza esta orientação, sim, mesmo na educação, principalmente na educação. Por isso que você fala educação financeira. Rosi, por incrível que pareça, o tempo voa. A gente está falando em tempo, em dinheiro, voa. E ele já voou, já está longe. Então nós temos mais um minuto. Eu queria que em um minuto você falasse as suas considerações finais, o que você deixa de mensagem. Em um minuto, olha, é complicado. A minha mensagem é que o planejamento financeiro, na sua amplitude, ele não vai ser usado simplesmente porque eu tenho mais poder aquisitivo do que outras pessoas. Pelo contrário, ele vale para todos, para todas as pessoas que querem ter um controle dos seus recursos financeiros de uma forma mais sadia e mais sustentável. Ok, obrigada. Márcia, alguma consideração queira falar? Obrigada, meu nome é Márcia, sou diretora da faculdade. A gente esqueceu de me apresentar eu também esqueci de falar meu nome, Neide. Eu vou terminar hoje agradecendo a audiência de vocês. Obrigada. Obrigada, até o próximo programa. Obrigada pela participação. Obrigada.